paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre o teu coração. Você que neste momento ouve a palavra do Senhor, que você seja abençoado, que você seja abençoada em nome de Jesus. Estamos aqui neste dia de hoje. Hoje é sábado, dia 27 de julho de 2024. Estamos aqui para juntos estarmos compartilhando da palavra de Deus. E trago aqui neste dia de hoje um tema e uma palavra que o Senhor colocou no meu coração esses dias. E quero compartilhar com você. E o tema fala da seguinte maneira: como ser guiado por Deus. Vou citar 3 pontos, 3 coisas fundamentais. Primeiro, ouvir. Pois a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir falar da palavra de Jesus Cristo. Segundo, obedecer. E terceiro, colocar em prática. Mesmo sem entender, mesmo sem compreender, mas ouvir, obedecer e colocar em prática. Aleluia. Jesus ele disse em uma passagem, isso está em Mateus, capítulo 6 e o versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus ele disse: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus ele ensina aqui e ele diz que em primeiro lugar nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O Senhor ele sabe de tudo que você precisa, de tudo que eu preciso, do que nós precisamos. Mas ele diz e nos ensina que devemos buscar primeiro as coisas de Deus. Devemos buscar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Em uma passagem que está em Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 1, a Bíblia diz que Jesus estava ensinando e as multidões o comprimiam ali, e ele, vendo 2 barcos que os pescadores tinham acabado de chegar, estavam lavando as redes, Jesus subiu em um dos barcos, e o barco que Jesus entrou foi o barco de Simão Pedro. E Jesus pediu para que ele afastasse um pouco o barco da terra. E Jesus ensinando de dentro do barco para as multidões que estavam ali à beira, ouvindo o que Jesus ensinava. Jesus ensinando para elas acerca do reino de Deus. E depois que Jesus terminou de ensinar, de falar do reino de Deus, Jesus falou para Simão e disse para ele ir mais para fundo, para dentro, e mandou ele jogar as redes. E olha o que Simão diz. A Bíblia diz assim em Lucas capítulo 5, versículo 5. Vamos ler antes o versículo 4 também. Olha o que diz a Bíblia. Quando acabou de falar, disse a Simão:
vai mais para dentro do lago e lançai as vossas redes para a pesca. Simão disse: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Você vê que Jesus ele manda que Pedro ele afaste mais e vá mais para dentro do lago e que ali lançasse as redes. E Simão diz: Senhor, Mestre, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Esses homens, pois havia ali 2 barcos, como a Bíblia diz, esses homens eles acabaram de chegar e passaram a noite toda e não tinham pegado nada, não tinham conseguido pescar nada. E ali quando Jesus entra dentro do barco, Jesus pede para que primeiro ele se afaste um pouco e ele, dali de dentro do barco, ensina as multidões. E depois que Jesus termina de ensinar, ele pede para que ele vá mais para dentro do lago. E pede para que ele jogue a rede. E Pedro diz: Senhor, nós pescamos a noite toda e nada pescamos. Mas por causa da tua palavra, é o que disse Pedro, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Você vê que quando Pedro passou a noite inteira pescando junto com os seus companheiros e nada pescou, e agora ele está debaixo de uma direção, agora ele está debaixo de uma palavra, pois a palavra do Senhor, ela não volta vazia, mas ela faz aquilo que agrada ao Senhor. Você vê que Jesus ele disse: lançai as vossas redes. Ele falou e Pedro disse: por causa da tua palavra lançarei as redes. Pedro, mesmo sem entender, pois ele havia pescado a noite inteira, mesmo sem entender, ele ouviu, obedeceu, praticou, pois ele fez, mesmo sem entender. A Bíblia diz que, feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, tantos que as redes começaram a se romper, e acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, tanto que quase afundavam. Você vê que quando eles lançou a rede começou a querer se romper da grande quantidade de peixes que tinha dentro dela. E ele teve que chamar e pedir ajuda aos seus companheiros para arrastar aquela rede. O que nós entendemos com esta palavra, meu irmão e minha irmã que me ouve? Muitas das vezes nós tentamos fazer primeiro as coisas seculares, as coisas mundanas. Primeiro fazer tudo. É o que muitos fazem. Mas como a gente já falamos aqui, que em primeiro lugar temos que buscar o reino de Deus. Pois primeiro Jesus, quando entrou dentro do barco e logo de Simão Pedro, Jesus sabe de todas as coisas. Sabia também que aqueles homens não haviam pegado
pegado nada durante toda a noite. Mas primeiro Jesus, quando entra, ele faz aquilo que ele foi enviado a fazer. E ele está ensinando as pessoas sobre o reino de Deus. E depois que ele termina de ensinar, aí é que ele vai e fala para Pedro ir mais para dentro e manda Pedro lançar as redes. E Pedro, ele diz: Senhor, nós pescamos a noite inteira e nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Você vê que primeiro ele tentou do seu jeito, e muitas das vezes nós tentamos do nosso jeito, mas quando ele fez na direção de Deus, quando ele fez na direção da palavra do Senhor, houve êxito, houve sucesso. Então, quando nós ouvimos a voz de Deus e a ela obedecemos, teremos sucesso, seremos bem-sucedidos, pois o segredo está no ouvir, no obedecer e no praticar, mesmo sem entender. Pois imagine para Pedro, que havia passado a noite inteira pescando e já estava ali limpando as redes para guardar. E agora o Senhor dá uma ordem para ele lançar as redes. E quando ele lança, uma coisa é nós fazermos do nosso jeito. E às vezes tentamos e não dá certo, como Pedro tentou e não deu certo. Mas quando nós estamos na direção do Senhor, quando nós estamos debaixo da palavra do Senhor, as coisas tendem a acontecer. Pois quando Jesus entra, as coisas acontecem. Aquilo que está morto passa a ter vida. Aquilo que não dava fruto passa a dar frutos. Quando Jesus entra, tudo é diferente. Então que com esta palavra, com esta meditação, nós venhamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas, pois o Senhor sabia da necessidade daqueles pescadores, todas as coisas serão acrescentadas. Então que nós venhamos buscar primeiro as coisas de Deus. E as coisas aqui terrenas serão acrescentadas. Quer ser guiado por Deus? Ouça, obedeça e pratique. Pois se você fizer isso, você será bem-sucedido. Você vê o que aconteceu nesta passagem que nós meditamos. Pedro, mesmo sem entender, só obedeceu e fez. Ainda que pareça loucura, ainda que você não entenda, ainda que você se pergunte agora, mas eu já tentei. Você tentou do seu jeito, mas agora o Senhor é quem te ordena. Vai e lance a rede. Quando você ouve e obedece, coloca em prática, assim como esses homens, assim como Pedro aqui, que teve que chamar os seus companheiros para poder o ajudar a tirar toda aquela quantidade de peixes. Assim como teve sucesso aqui nesta passagem, assim também
haverá sucesso na tua vida. Se você, neste momento, você diz: ei, eu, irmão, eu tentei do meu jeito, porque você tentou realmente do seu jeito, mas agora é o Senhor, pois quando Jesus ele entra, tudo muda. Aquilo que é torto é endireitado, aquilo que não tinha possibilidade passa a ter, aquilo que era impossível se torna possível. Amém, meu irmão? Então eu quero deixar aqui esta palavra para você, que mesmo sem entender, porque tem coisas que nós não vamos entender, às vezes olhamos o caminho que está à nossa frente e no nosso pensamento não conseguimos entender, mas não é para entender, não, é só para ouvir e obedecer, pois a Bíblia diz que o justo ele vive pela fé. Então, quando nós ouvimos e obedecemos, mesmo sem entender, lá na frente você entenderá. Amém. Então, que Deus abençoe a tua vida. Um ótimo final de semana para você. Fica na paz do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.